A paz do Senhor para os meus irmãos que estão nos ouvindo neste momento, que estão com desejo de realmente aprender a palavra do Senhor, estudarmos juntos esta palavra reveladora. Para isso, irmãos, vamos dar início, então, com oração ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, mais uma vez, Senhor, aqui estamos, Senhor Deus, para fazer a Tua vontade, meu Pai, para aprendermos a Tua palavra, guarda em nosso coração, para melhorarmos como pessoas, como cristãos, Senhor, e termos crescimento espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o bem a todos, meu Pai celestial. Então, Senhor Deus, assim vem nos revestir, Senhor Deus amado, e nos conceder os dons espirituais, os dons que Tu tens a distribuir a cada um de nós segundo a Tua santa e sábia vontade, Senhor. E assim prepara a nossa mente, o nosso coração para receber a Tua palavra e que assim possamos ter discernimento da mesma, Senhor. E que Teu Espírito Santo nos ajude, nos impulsione a cada dia, Senhor Deus, a observarmos a Tua palavra. E assim Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, irmãos, uma lição maravilhosa. Hoje vamos falar especificamente dons de revelação. Glória a Deus. A lição 3, hoje, 18 de abril de 2021. Quero ressaltar para os irmãos que foi postada a aula de domingo passado, não é? Aula número 2, na quarta-feira. Por problemas técnicos, peço desculpa aos irmãos mais uma vez, mas nós avisamos que tinha um problema técnico a ser resolvido, que o presbítero Samuel só conseguiu resolver na quarta-feira e postou, meu irmão. Mas tudo seja para a glória do nome do Senhor, aleluia. E assim, então, agora vamos dar continuidade com a lição 3. Irmãos, não esqueçam de estudar a lição 2 também, viu, irmãos? Que é maravilhosa. E é uma continuação, irmãos, e nós vamos descortinar a respeito desses assuntos. Então, o assunto de dom de revelação hoje. Textual nos diz: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Aleluia. A verdade prática, os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então, irmãos, vamos aprender a respeito desse dom maravilhoso que o Senhor nos concede, que é mistério, que assim o façamos e peçamos ao Senhor que nos dê esse dom, nos conceda, para que nós possamos ter realmente uma visão melhor das coisas de Deus, para não nos deixarmos enganar, não é? Porque o tempo é marcado pelo engano, e nós sabemos que o inimigo de nossas almas, o diabo, ele não dorme também, ele não brinca de ser diabo, ele é diabo todo o tempo. Portanto, ele está só para realmente nos perturbar, interferir na obra de Deus, mas nós devemos ser revestidos com o poder do Senhor e temos os dons. E hoje não é diferente, nós vamos então pedir aqui ao Senhor o dom de revelação e vamos estudar sobre este assunto. Louvado seja Deus. Pois, meu irmão, nós estudaremos a respeito dos dons de revelação, pois estes dons, eles são concedidos à igreja, a fim de que ela seja realmente edificada, né? Pois estamos vivendo tempos trabalhosos, que foi nos revelado através da Bíblia. Então nós necessitamos da sabedoria que vem do alto, irmãos, do poder de Deus em nossa vida. Pois durante o preparo, irmão, da lição, por exemplo, nós oramos sobre o assunto. Nós vamos orar agora e vamos continuar orando. Porque para nos prepararmos para entender a palavra do Senhor, temos que pedir ao Espírito Santo de Deus que nos conceda isto, não é? Então nós devemos orar. Nós temos que seguir o exemplo de Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo, pois a sua oração era em favor de quem? Que os crentes de Éfeso, né, está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 17, diz desta maneira: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Aleluia. Porque, irmãos, nós temos que ter esse desejo, realmente, pois Deus ele deseja nos outorgar os dons de revelação, para que nós estejamos edificados e jamais venhamos a cair nas astutas ciladas do maligno. A introdução nos fala:
O teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, versículos 8 a 10, em 3 categorias. Primeiro, categoria revelação, né? E nós temos também poder, né? 3 categorias: revelação, poder e expressão, né? 3 dons em cada categoria. Na lição desta semana nós estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, que são os de revelação, irmãos. Eles são concedidos ao servo de Deus para o aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Os dons de revelação, irmão, consistem em palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Ele classifica esses versículos de 8 a 10 de Coríntios 12 em dom de revelação, dom de poder e dom de elocução, ou seja, de revelação, não é? Porque, irmão, elocução quer dizer, porque nós sabemos que a elocução realmente é o falar, não é? É o falar. Então nós temos o dom de revelação, temos a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento dos espíritos. Nos dons de poder nós temos fé, o dom da fé, o dom de curar e a operação de milagres. E os dons de elocução nós temos profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Mas nesta lição nós vamos nos ater a dons de revelação, que são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento dos espíritos. Tudo bem. Então, primeiro, irmãos, a palavra da sabedoria. Ela explica o quê? Uma manifestação verbal ou escrita. Pois, segundo o dicionário eletrônico Wise, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas, né? Então veja aqui, segundo o dicionário, sabedoria significa isto: discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas, coisas que acontecem sobrenaturalmente, irmão. Não é coisa que nós aprendemos, não, o que venhamos a aprender. Nós vamos ver isso no decorrer da lição. Então, a sabedoria é abordada aqui pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, irmãos, versículo 8, ela refere-se o quê? A uma capacitação divina. Aqui em 1 Coríntios 12, 8 diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, palavra aqui, irmão, de sabedoria, né? Então vejamos que é uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou seja, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina, que nos é dada por meios sobrenaturais. Porque, irmão, o homem não pode ter a sabedoria de Deus, certo? A sabedoria de Deus é infinita. Ninguém consegue obter a sabedoria que Deus tem. Mas nós vamos ver que algumas pessoas na Bíblia Sagrada, elas obtiveram um pedacinho, uma coisa ínfima, que foi dada por Deus a elas. E ainda são concedidas hoje para nós. Então, a Bíblia fala o quê? A respeito da palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança, os dons espirituais não fossem plenos e claramente evidenciados, como na nova, né? Naquele tempo não era claramente assim que as pessoas observavam a palavra da sabedoria, mas raras vezes acontecia, e com algumas pessoas, como na nova. Alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso, irmão, é a revelação e a interpretação dos sonhos do faraó através de José, o filho de Jacó. Se os irmãos forem lá em Gênesis capítulo 41, versículo 14 a 41, vai ver que ele não apenas interpretou os sonhos do faraó, irmão, mas ele trouxe orientações sábias
né, para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir, pois a revelação foi dada a Faraó em sonhos, e a revelação foi dada então a José, que o Senhor falou com ele e disse o que aconteceria, né? Mostrou para ele o que significava aquele sonho do rei. Então veja que acontecia exatamente isso, seria um período de grande fome. E então Deus deu sabedoria a ele para que falasse então a respeito disso, porque aí o rei disse, quem poderia então assumir aquele lugar realmente de trabalhar com as dispensas do reino? Nada mais do que o próprio interpretado, o próprio que interpretou o sonho do faraó, né? Então veja que realmente temos que observar que isso foi o quê? Dado por Deus a ele. Não é? Então veja que a habilidade, por exemplo, do rei Salomão em resolver causas complexas, igualmente é um admirável exemplo de dom da sabedoria do Antigo Testamento, irmão. Como os irmãos sabem, por exemplo, aquele episódio que todos conhecemos, né, daquelas mulheres que ao dormir uma perdeu o filho, morreu, e aí foi acusada de que a outra é que não era mãe, sim ela. Houve aquela polêmica, eu sou a mãe, esta não é a mãe. Então o rei, usado por Deus, obteve aquele vislumbre de sabedoria, como nenhum outro homem teve. Por exemplo, era um caso complexo, irmão. Como é que ele poderia dizer quem era a mãe do menino, se não fosse uma revelação de Deus, dada por Deus essa sabedoria a ele, para que ele conseguisse chegar a um denominador comum, não é? Então, como elas ficavam se acusando e não tinha testemunhas do que havia acontecido, mas Deus é aquele que sabe de todas as coisas, então revelou a ele, não é? Um meio, mostrou a ele naquela sabedoria, um dom de sabedoria para que ele pudesse obter uma resposta positiva. Foi isso que aconteceu, ele ia pegar a criança, mandou cortar o meio, uma ficaria com uma parte, outra com outra. A mãe realmente se condoeu, não queria aquela maldade para o filho e pediu ao rei que desse a criança totalmente viva para a outra. E a outra não, queria realmente constatar que a criança fosse morta também, que ficasse realmente dividida, porque o dela já havia morrido. E então o rei conseguiu, não é, realmente contornar esse assunto com sabedoria. Dada por Deus, evidentemente, né? Isso não nasceu dele, mas foi dado por Deus a ele. Então veja aqui que são coisas que nós temos que nos atentar, que está escrito na palavra de Deus, está escrito na Bíblia. Então, uma liderança sábia, não é? No Novo Testamento, irmão, nós podemos tomar como exemplo, de palavra, de sabedoria, a exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão Estevão. Porque lá no livro de Atos, conta-nos que os sábios da sinagoga, chamados dos libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Eles quiseram falar, contender, trazer uns outros assuntos, mas eles não conseguiram, né? E se sobrepor sobre o que Estevão falava a respeito de Cristo. Porque era uma sabedoria dada por Deus. Em terceiro tópico, aqui vamos falar de uma liderança sábia. Palavra de sabedoria de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Então nós devemos ter cuidado. Desculpe, irmão, eu tinha que tomar água aqui para a garganta melhorar um pouco. Então nós devemos ter cuidado ao utilizar os dons de Deus. Por quê? Nós devemos ter cuidado para não fazer bobagem, né? Falar muita coisa que não convém e se esperar a revelação divina, ter aquele conhecimento. Mas para isso, nós temos que ter em mente uma coisa, nós temos que orar. Temos que permanecer na presença de Deus para que nós tenhamos o Espírito Santo conosco, uma comunhão completa com o Pai. Para que nós possamos ter, então, esses dons, meu irmão. Porque veja que ali era uma coisa específica para algumas pessoas. Mas hoje nós temos na igreja pessoas que possuem esses dons.
O Senhor dota cada um, como eu digo, é para proveito de toda a igreja. Não é? Então essa sabedoria aí, que se refere em Coríntios 12:8, ela não é humana, irmãos. Ela é adquirida mediante o quê? Ela não é humana. Ela não é adquirida mediante os livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade realmente sobrenatural, divina, para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis, não é? Posso ressaltar, por exemplo, para os irmãos aqui, que ela é concedida apenas o suficiente para aquela necessidade, irmãos. Este dom, ele não nos enaltece para um novo nível de sabedoria, nem nos torna impossibilitados de cometer erros, não. Às vezes este dom transmite uma palavra de sabedoria para orientar a igreja. Como, por exemplo, lá em Atos capítulo 6, e versículos 2-4, o irmão vai ver ali, que os discípulos 12 se reunindo e disseram: não é bom que sirvamos às mesas. Então o Senhor deu sabedoria a eles para que eles escolhessem 7 homens, né, de boa índole, de boa reputação, que fossem cheios do Espírito Santo, para que os colocassem como diácono para servirem as mesas. E eles então se atessem apenas em ministrar a palavra de Deus. Então foi uma sabedoria divina para melhorar o andamento do trabalho na igreja, não é? Então assim eles fizeram. Por exemplo, lá no capítulo 15, versículo 13 a 21, eu vi uma polêmica a respeito da circuncisão, né? Então eles queriam que as pessoas, os gentios que tivessem se chegando a Cristo, eles também fossem circuncidados. Mas ali o Senhor deu, através do Espírito Santo, falou a eles que isso não era bom, não era salutar fazer uma coisa dessa, porque já havia a lei de Moisés para os judeus, mas não era para os gentios. Eles teriam apenas que se ater eles se reuniram, por exemplo, os apóstolos, os presbíteros, para realmente deliberar sobre esse assunto. Então Tiago falou cheio do Espírito Santo com eles. Irmãos, podem ler lá em Atos capítulo 15, versículos 13 a 21, para saber a respeito disso. Então eles deliberaram o quê? Que eles se abstessem de carne sufocada, do sangue dos animais e de relações sexuais ilícitas. Né? Isso sim eles deveriam fazer, mas não teriam que circuncidar a carne, né? O prepúcio do membro, como era costume fazer na lei de Moisés. Pois bem, então isso tudo foi designado o quê? Pelo Espírito Santo para melhorar o trabalho da igreja. A pessoa, se nós tivéssemos esse costume até hoje, quantas das pessoas teriam que estar indo a médico para retirar o prepúcio, né? Quer dizer, para poder seguir a Jesus? Como é que pode pôr um fardo desse sobre a igreja, sobre os irmãos? Né? Então isso não era para nós, não era para nós. Então, para os gentios, né? Então era somente para aqueles judeus. Na época já tentavam muito para os 10 mandamentos, os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Pois bem, mas para nós era uma outra situação. Mas isso também foi revelado pelo Espírito Santo para que eles trabalhassem para o disto, não é? Então nós temos que ver que realmente é possível também que se cumpra a promessa dada por Jesus, que daria boca de sabedoria a quem não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Está lá em Lucas 21:15. A prova que Jesus falava em um dom sobrenatural, falava da sabedoria, é comprovada quando proibiu, irmãos, a premeditação, por exemplo, do que diriam, nas sinagogas ou diante dos tribunais, não é? Então isso certamente foi cumprido pelos apóstolos e por Estevão, não é? Eles falavam o quê? Cheio do Espírito Santo, palavras de sabedoria, tinham os dons de cura e diversos dons que o Senhor os capacitou e continua capacitando a igreja. Veja bem, não terminou lá no passado não, meu, continua até hoje. Então nós temos apenas que nos dispor. A palavra da ciência, o que é? Este dom é muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações do mistério de Deus. Conforme aborda Stanley Orton em sua teologia sistemática da CPAD, este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para ele conhecer fatos e circunstâncias ocultas. A sua função, meu irmão,
o dom da palavra, da ciência, ela não visa, irmãos, servir a propósitos triviais, não é? A palavra da ciência aqui, não é? Da ciência, ela não visa apenas isso, não, problemas triviais, do cotidiano do dia a dia, negativo, nada disso. Nós vamos ver aqui, esmiuçar esta parte aqui, como, por exemplo, ele descobriu que o significado de tecido de tabernáculo, ou identidade da mulher de Caim. Isso aí, irmão, não é a sabedoria que o Senhor quer nos conceder aqui da ciência, não. Isto é mera curiosidade humana. E o dom de Deus não foi dado para satisfazer a curiosidade humana, irmão. A manifestação sobrenatural deste dom, ela tem a finalidade de preservar o que? A vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Certo? Então veja que não é isso, não é falar da vida alheia, certo? Não é desta forma, está profetizando o casamento para os outros, não é dessa forma, não. Os dois não é isso aí. Então veja, exemplos bíblicos da palavra da ciência. Por exemplo, o profeta Eliseu. Quando, veja bem, o rei da Síria, ele queria realmente atacar o exército de Israel, ele foi surpreendido, querendo surpreender, em determinado lugar. O profeta alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo, o profeta Eliseu. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 a 12. Outro exemplo foi a revelação, por exemplo, de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor. Tanto é que lá o rei achava que tinha espião dele, não é? Pessoas dele levando ao conhecimento do rei de Israel o que ele pretendia fazer, as emboscadas que ele armava, mas não. Eles chegaram e disseram, não, tem um profeta lá, o Eliseu, que fala tudo para o rei, o que acontece aqui. Quando tu falas na tua câmara aí, quando tu fala aqui as escondidas, só para nós, eles ficam sabendo lá. Mas quem é que revelava? O Espírito Santo. Espírito Santo. Porque através do dom da ciência, irmão, da ciência. Então veja, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo. Pois bem, outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Está lá em Daniel, capítulo 2, versículos 2 e 3, e 17 a 19, né? E fala daquela estátua, cabeça de ouro, corpo de bronze e tal, vai falando das pernas de barro, de ferro, né? Está lá. Então o Senhor revelou ao profeta. Então no Novo Testamento esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou, por exemplo, a mentira de Ananias e Safira. Isso aqui são exemplos, irmão, que o escritor nos dá aqui para observarmos na palavra de Deus, não é? Então são esses exemplos aqui dos dons, por exemplo, da ciência. Ora, como é que o Pedro, por exemplo, ia saber que ele estava retendo uma parte do dinheiro da venda, não é? Então ele disse até para ele, olha, não mentite a mim, mas ao Espírito Santo. E aí ele caiu morto. E depois veio a esposa para realmente confirmar o que o marido tinha falado, não é? E da mesma forma também caiu morta, porque eles estavam se dirigindo ao Espírito Santo, mentindo diretamente ao Espírito Santo de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado com o que falamos e com o que fazemos, né? Temos que ser sinceros, irmão. Por exemplo, a residência não era deles? Era. Eles não podiam muito bem ficar com tudo? Podiam. E podiam também levar a metade, chegar lá e dizer, olha, aqui a metade eu estou dando para cá, para vocês, e a metade eu estou retendo comigo. Era uma verdade, certo? E estaria ajudando e ao mesmo tempo se beneficiando também. Quer dizer, mas não chegar lá para mentir, porque a mentira não vem de Deus, é do demônio, certo? O pai da mentira é o diabo. Então nós não devemos mentir, meu, em circunstância nenhuma, entendeu? Eu mesmo já digo para o pessoal do meu serviço que não me peçam para eu dizer, olha, fulano não está, Beltrano não está, Ciclano não está. Porque eu não vou dizer, meu, porque aí eu vou estar mentindo. Se a pessoa estiver lá, eu vou dizer, ela está. Entendeu? Ou então, não me passe. Ah, mas por que você não pode dizer uma coisa assim? Porque é mentira. E eu não posso compactuar com a mentira. Né? É uma coisa simples. Né? Eu atender um telefone e dizer, olha, fulano não está no momento, está lá, na minha frente, mas diga que eu não estou. Meu irmão, que é isso? Né? Mas eu vou estar mentindo, quer dizer, então eu vou estar compactuando com Satanás, não é verdade? Então essas coisas nós devemos excluir da nossa vida. Pois bem, então o terceiro tópico vem nos falar do discernimento dos espíritos.
O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural, não é? Sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diacrisis, a palavra discernir significa julgar através de distinguir, não é? Então ela denota o sentido de se penetrar da superfície, não é? Então, desmascarando o descobrimento, a verdadeira fonte dos motivos. Stanley afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Oh, glória! Louvado seja Deus. Vamos conferir aqui, irmão, 1 João, né? Primeira epístola aqui de João, vamos ver aqui, João, a primeira, não é? E nós vamos ver aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. João capítulo 1, versículos, aliás, capítulo 4 e versículo 1. Nos fala exatamente desta maneirazinha aqui, ó. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O próprio Jesus, irmão, falou que realmente, pelo fruto, nós conheceríamos realmente a árvore, né, meu? O elemento que tem mau testemunho, ele pode trazer algum recado de Deus para a igreja, ou para a vida de quem quer que seja, meu irmão. Se ele procede erroneamente, não procura obedecer a Jesus, e anda com uma vida totalmente descabida dos propósitos de Deus, como é que ele pode transmitir a verdade da palavra de Deus? Não é? Então, muitas vezes é espírito enganoso, certo? Porque aqui no tópico 2 diz assim, as fontes das manifestações espirituais. Ao longo das escrituras podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo. Primeiro, vem de Deus. Segundo, do homem. E terceiro, do diabo. Não é? As manifestações espirituais, meu irmão, no mundo, elas vêm primeiro ou de Deus, do homem ou do diabo. Que é de Deus se cumpre, viu? O homem muitas vezes utiliza, por exemplo, tem neste tempo que nós vivemos agora de pandemia, coronavírus, quantas mentiras proféticas já não surgiram aí? Que o mundo ia ficar em trevas durante 3 dias, que havia uma mortandade que ia cair milhares de pessoas no meio da rua, tudo profetizado pela boca de pessoas aí, meu irmão. E saiu amplamente na internet, como os irmãos podem saber. Os irmãos sabem disso. E nada disso aconteceu. Porque eram mentiras, eram profecias ditas por quem? Por homens, da boca de homens, do coração do homem, não é? E outras são de espíritos enganadores, de um próprio maligno, para realmente vir perturbar a igreja do Senhor. E não vejamos que nós temos que ter cuidado com o que ouvimos. Nem tudo está partindo aqui, os irmãos estão vendo aqui. A lição está nos falando, o escritor está nos dizendo, não é? Então nós podemos destacar, por exemplo, ao longo das escrituras, está escrito na Bíblia, irmão, 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Por exemplo, uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina,
ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias, não. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Olha aí, veja o que está dizendo. Discernimento de espírito não é habilidade para descobrir as faltas alheias. Não é para estar esmiuçando a vida de ninguém e nem proferindo mentiras a respeito das pessoas. Certo? Ouça, guarde para si e deixe que se cumpra ou não. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. E terceiro, discernindo as manifestações, propriamente dito, as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Mateus 7, 15 a 20. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito anticristo que já opera neste mundo. Por exemplo, irmão, há pessoas que se intitulam profetas para ganharem dinheiro, entendeu? Para terem benefício próprio e andam dando profetado à torta e à direita, como se Deus aí só falasse pela boca dele, entendeu? Aí não pode receber o irmão na casa dele que já está profetizando. Imagine, você vai visitar esse profeta aí e ainda são denominados profetas. Imagine você, quando nós sabemos que profeta foi até João Batista, não é? Realmente com a profissão de profeta. O que hoje nós temos são pessoas usadas por Deus para trazer uma profecia para a igreja, ou para um irmão, mas para benefício, irmão. Palavra de amor e não palavra de destruição. Existe um profeta aí que fala palavra de destruição. Diz que fulano vai morrer, Beltrano vai adoecer. Isso é palavra que Deus fala para alguém, meu irmão? Tenham cuidado. Muitas pessoas estão feridas e saem da igreja por causa disso. Entendeu? Falam besteira, profetizam bobagem. Entendeu? Quer dizer, então tenhamos cuidado com o que ouvimos. Temos que ver se está escrito na palavra de Deus, se aquilo procede realmente das verdades divinas, como a Bíblia nos ensina, como é que ela nos mostra que deve ser, o que é que ela nos fala, que Deus é amor, meu. Por exemplo, eu antes de cair enfermo, a minha esposa conta isso. Ela estava no ônibus e uma pessoa que ela nunca havia visto, e nunca tinha visto ela também, ela estava no ônibus. Esse irmão entrou para pregar a palavra. Irmão, veio pessoas que entram dos ônibus aí, imbuídos do sentimento de trazer uma palavra para aquelas pessoas que estão ali naquele caminho, viajando. E ele foi tomado pelo Espírito Santo e falou para ela que haveria uma grande tribulação na vida dela, que viria a acontecer, mas que não seria para que ela confiasse no Senhor. Olha, totalmente diferente. Podia muito bem o cara dizer, olha, teu marido vai morrer, vai passar por isso, da sombra da morte. Aí ela ia ficar preocupada, né, irmão? Mas o Senhor não usou dessa maneira. Usou com palavras sábias e uma pessoa que ela nunca viu. Não sabia da vida dela, ela não conhecia a pessoa, né? E foi rápido. Foi simplesmente assim, pai entregou e pronto. E continuou transmitindo a palavra de Deus. Até que, não sei se foi ela que desceu primeiro, ou se foi o cidadão que desceu primeiro, não sei. Mas ela, como ela disse, então quando ela pensou até que fosse com o irmão dela fosse acontecer algo. Que realmente aconteceu, ele fez um transplante de coração. Aliás, um transplante não, ele teve um problema no coração e teve que tratar, operar. Mas eu fui cair realmente definitivo ali no hospital, fiquei 30 dias, mais de 30 dias em coma total. Os irmãos sabem o que aconteceu? Eu fiquei totalmente paralisado. No início meu pulmão não funcionava nada, irmão. Hoje você vê pessoas aí com 50% da capacidade pulmonar
com problemas, a pessoa já morre, não é? E eu não, eu tive totalmente parado, só através de aparelho. Então quer dizer, todo mundo observa, e eu saí de lá, porque Deus teve misericórdia de mim. Mas avisou de uma forma assim, que ela não teve problema de ficar com aquele medo terrível, porque ela sabia em quem confiar, no Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Então veja, irmão, é desta forma então que nós temos que observar a respeito da palavra de Deus, não é? Então observe. Então quer dizer que o Senhor falou com ela para preparar o seu coração. Então veja. Então nós vimos aqui que realmente, irmãos, são as fontes das manifestações espirituais. Nós vimos que vem de Deus, do homem ou do diabo. Uma profecia, ela pode ser dita com diversos propósitos, né? Então nós devemos discernir bem. Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas, que são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo, não é? Para podermos discernir o espírito, por exemplo, do anticristo, acerca do anticristo que já opera neste mundo. Então, irmão, nós temos que ter muito cuidado, não é? Porque nós vemos aqui que realmente estes fatos aí nós temos que observar, por exemplo, a expressão inteira no grego apresenta-se, por exemplo, no plural. Este fato indica uma variedade de maneiras de manifestações desse dom, não é? O dom de discernir espírito, irmão. Os espíritos, não é? Pode ser mencionado imediatamente após a profecia. Muitos estudiosos, irmãos, eles entendem como dom paralelo, responsável por julgar as profecias. Então envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás, dos espíritos malignos. Palavra de Deus, nós devemos então ter o discernimento, nos permite pregar a palavra de Deus e todos os demais dons para liberar o campo à proclamação plena do Evangelho. Louvado seja Deus. Então observe, irmãos, que realmente temos que procurar a benesse de Deus. Conclusão. A Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dom de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Então que nós possamos, irmão, meditar na palavra, nós possamos buscar apoio na palavra de Deus. É por isso que nós temos que ler a palavra do Senhor, para não sermos enganados, para nós sabermos realmente o que é uma profecia real, o que é uma mentira, não é? Como o Senhor usa realmente as pessoas. Temos aqui diversos exemplos na palavra de Deus, na Bíblia. O Senhor usando as pessoas com variedade de dons, meu irmão. Os apóstolos tinham os dons ali de pregar, de levar a palavra, de conhecimento, de sabedoria, de cura, de profecia. Eles eram dotados desses dons, meu irmão, mas não parou lá, veio até nossos dias. A igreja é para isso, para ser capacitada. Mas é necessário que a gente ore também, que busquemos os melhores dons. A palavra de Deus manda que nós busquemos os melhores dons. Como é que a gente busca o melhor dom, meu irmão? Claro que ela é dada por Deus, através do Espírito Santo, que nos concede. Mas é necessário que nós queiramos isso, assim como a salvação. Jesus veio e morreu por toda a humanidade. Mas agora todos serão salvos? Segundo a palavra de Deus, não. Só aqueles que realmente quiserem aceitar a Cristo, quiserem confessá-lo, tê-lo em sua vida. Esses serão salvos. Que têm fé em Cristo, aceitam-no como seu Salvador. Assim também são os dons, meu irmão. Estão aí para toda a igreja. Mas também é preciso nós queremos esses dons. Né? Como é que a gente busca o dom? Orando, pedindo ao Senhor que nos capacite, que nos dê os dons. Aí ele batiza com o Espírito Santo, dá dom de profecia, dá dom de cura, de revelação e todos os demais dons, meu irmão. Dom de palavra, dom da palavra da sabedoria, da ciência, mas tudo é dado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. A gente não vai adquirir isso nos livros, não. Nos livros a gente adquire um conhecimento aprofundado a respeito das coisas bíblicas. Mas os dons são coisas distribuídas pelo Espírito Santo. Então que nós tenhamos essa fé, essa compreensão
e possamos nos manter firmes e fiéis ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, encerrando, Senhor, este momento, esta aula maravilhosa. Senhor Deus, que Tu nos deste, meu Senhor da glória, que Teu Espírito Santo tenha falado realmente conosco, no nosso coração, esclarece a nossa mente, o nosso coração, para recebermos a Tua palavra, Senhor, e que venhamos ser crentes melhores na Tua presença, nós possamos usar os dons em prol da Tua igreja, e em prol das almas que estão perecendo sem a Tua salvação, que nós possamos ser capazes disto, Senhor, e assim nos ajuda, nos abençoa, nos guarda, Senhor, e nos fortalece. Enche-nos, Senhor Deus, com os dons espirituais, adorna-nos, Senhor, com os dons espirituais, e enche-nos, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e rogamos, em nome de Jesus. Amém.